Dessa vez, trataremos de Análise Terminável e Interminável, um dos textos mais importantes do final da obra de Freud, na qual justamente ele se interroga sobre o que seria a cura em psicanálise, pois, como o próprio nome já diz, a análise poderia ter um término ou poderia ser interminável. Essa é uma questão que invariavelmente interroga os analisantes. Afinal, quanto tempo dura uma análise? Quanto tempo teria que ficar nesse divã? Quando saberei que estou de fato curado? Afinal, a psicanálise, quer queira ou quer não, se oriunda da medicina, Freud era um médico, inclusive utiliza terminologias médicas, e é bastante comum que os pacientes cheguem tomados por um imaginário compreensível, esperando uma alta, ou seja, isso será dito, isso será definido pelo médico ou, no caso, pelo psicanalista. Bem, sabemos que não é bem assim numa análise, afinal, o término de uma análise, ou especialmente como os lacanianos gostam de dizer, o final de uma análise, é bastante diferente de uma interrupção, ou de um corte, ou mesmo de uma abreviação. Se pensarmos no termo término, o término de uma análise pode ser quando o paciente e analista efetivamente deixam de se encontrar, por decisão, via de regra, do paciente, mas podemos também nos perguntar, ele pode decidir interromper, mas isso não significa necessariamente que ele findou esse processo, ou até mesmo, de alguma maneira, ele não pode ter se curado daquilo que o trouxe até o analista. Pois bem, quando pensamos em cura, talvez fosse interessante pensarmos na cura de uma tinta na parede, por exemplo. Ela demora um certo tempo para ser curado. Na cura do queijo, como certa vez disse Lacan, na qual você prepara uma massa e a envolve num pedaço de pano e deixa pendurado, e quem observa pensa que nada está acontecendo, mas quando esse material é aberto, observa-se uma mudança molecular e, principalmente, observa o surgimento do queijo. Então, cura pode ser pensada como transformação, mas transformação que necessita de um tempo. E esse tempo é particular de cada um. Freud cita no texto um recorte clínico de um paciente na qual ele percebia que o paciente não queria encerrar, ou seja, não queria progredir ou não queria se transformar. E, portanto, Freud faz algo inesperado com ele. Dizia que iria atendê-lo, por exemplo, até o final do ano, quer ele melhorasse ou não. Não surtiu o efeito esperado, Freud não conseguiu abreviar o tratamento, mas principalmente ensinou a Freud de que o tempo em psicanálise é de uma outra ordem. Portanto, quem deseja empreender uma análise, quem deseja de alguma maneira se envolver com o processo analítico, é preciso saber de que é longo, de que demanda longos tempos e de que há sim um término da análise, um final de análise. E quem sabe desse final é efetivamente o paciente, é efetivamente o analisando. Por quê? Enquanto não cessarem as repetições, enquanto a vida não progredir no amor e no trabalho, por exemplo, ou até mesmo enquanto o sujeito não se sentir livre para fazer novas escolhas e bancar essas escolhas, é bastante razoável supor que o final da análise ainda esteja um tanto distante. Freud deixa claro de que para o analista a análise é interminável e de que ele deveria se reanalisar a cada 5 anos, sem vergonha nenhuma por isso. Pois bem, esse texto é um dos textos, ao lado de Construções em Análise, um dos textos mais importantes do final da obra de Freud, perto de sua morte, mas fundamentalmente também é um texto que estabelece alguns postulados muito importantes. Afinal, se a análise tem um começo, como Freud já dizia nas recomendações aos médicos, que ele equipara ao jogo de xadrez, ora, então também precisamos pensar num final de análise. A impressão pessoal que tenho é que Freud morreu sem conseguir responder essa questão. Mas a psicanálise não parou depois de Freud. O que dizem então os psicanalistas sobre esse tópico depois da morte de Freud? Lacan é o mais óbvio deles, mas afinal a psicanálise não se resume a Lacan.